Olá, estamos de volta às atividades, semana 2 do PET 2. Vamos dar continuidade às nossas atividades, ao nosso trabalho e vamos continuar falando sobre solo. Ok? Semana passada nós falamos o que seria o solo, o processo de formação do solo, além de algumas características como permeabilidade, porosidade, textura e cor. Hoje nós vamos falar sobre perfil do solo e além de alguns tipos de solo. Tá? O que vem a ser perfil do solo? Perfil do solo é um recorte do solo onde você vê as camadas que o formam, do que ele é formado. Como você pode ver, nós podemos ver na figura, o perfil do solo nos apresenta uma, duas, três, cinco camadas. Okay? Você tem a camada O, A, B, C e camada R, que é a rocha-mãe. A camada O é a camada mais superficial do solo, é a camada onde há a presença de restos de animais e plantas em decomposição. Logo abaixo da camada O tem a camada A, que é o primeiro horizonte mineral, que é o primeiro horizonte que possui uma constituição mineral. Ele é mais escuro que o horizonte B e o horizonte C por conter mais humus. O humus é resultante da decomposição da matéria orgânica. Okay? Então, o horizonte A ele é mais escuro que o horizonte B e o horizonte C por conta da presença de humus. O horizonte A também pode ser chamado de horizonte umífero. Logo abaixo do horizonte A, nós temos o horizonte B. O horizonte B, a composição dele é essencialmente formado por minerais, a composição é essencialmente mineral. Ele é formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe, e ele é formado também pela acumulação de argila e óxidos de ferro e alumínio. Tá? Então, no horizonte B, há partes da rocha-mãe ainda, só que essas partes não são tão grandes como as partes próximas à rocha-mãe, também não são tão pequenas como as presentes na rocha no horizonte A, da constituição do horizonte A. Logo abaixo do horizonte B, a gente tem o horizonte C, que é a zona de transição entre o solo e sua rocha formadora. Ele também pode ser chamado de saprolito, ok? E o horizonte C é formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe. Como você observa na figura, são partes um pouco maiores do que as partes no horizonte B, são partes já desagregadas, pedaços de rocha-mãe, e a presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Okay? Então esse é o horizonte C. E você tem a rocha-mãe, que é a rocha que é submetida ao intemperismo, que se desagrega, se descompõe e dando origem ao solo. Então, nesse desenho, você vê o processo de formação. Rocha-mãe que se desagrega, se descompõe, formando partes menores que continuam sofrendo intemperismo, continua diminuindo de tamanho e aqui já vai acumulando um pouco de matéria orgânica em decomposição, que facilita ainda mais a decomposição dessa rocha-mãe ou desses fragmentos de rocha. Ok? Então, quando você pode observar na figura, também o horizonte A e o horizonte O e o horizonte A são as camadas superficiais do solo. B, C e R são as camadas subsuperficiais. Ok? Na próxima figura é só para mostrar para vocês como você consegue identificar essas camadas do solo, esses horizontes, a partir de um recorte de um terreno. Então aqui você vê a rocha-mãe, né, que você vê a presença em grandes fragmentos ou praticamente a rocha toda constituída, o horizonte C que possui os fragmentos um pouco menores ou um pouco maiores que o horizonte B. É o horizonte B, o horizonte A, que é o horizonte umífero, o horizonte escuro, mais escuro que o B e o C, e o horizonte O,
que é a camada mais superficial do solo, certo? Agora nós vamos falar de tipos de solo. O solo pode ser subdividido ou pode ser dividido de acordo com a textura, de acordo com as partículas ou a relação entre as partículas que o compõem, e também pode ser classificado, com relação à quantidade de matéria orgânica. Vou falar para vocês 5 tipos de solo, tá? Que são os tipos considerados principais. Quanto mais você estudar, se você quiser aprofundar, você vai obter vários tipos de solo, várias nomenclaturas, tá? Mas para vocês agora, vocês precisam saber que o solo ele é dividido de acordo com as partículas que o compõem, a textura e a composição de matéria orgânica. Isso tudo, a composição de matéria orgânica e as partículas vão interferir diretamente na produção agrícola. Então vai ter solos que são melhores para a plantação e outros solos não. A maior partícula que pode compor o solo é a partícula de areia, tá? E a partícula de areia dá uma sensação de aspereza, dá a sensação de atrito quando você pisa no solo. Quando você pega a areia na mão, é isso que a sensação, quando você pega a terra na mão, o solo na mão, e há uma grande quantidade de areia, você tem essa sensação de aspereza. Aí a partícula de areia, ela tem de 0,05 mm a 2 mm de tamanho. Outra partícula, uma partícula menor que a partícula de areia, é a partícula de silt, que é a partícula que dá a sensação de maciez, de sedosidade ao solo, que é aquela sensação semelhante a quando você está pegando um tal. O tamanho varia de 0,002 mm a 0,05 mm. E a menor partícula que pode compor o solo, fazer parte do solo, é a partícula de argila, que tem um tamanho menor que 0,002 mm. E é a argila que dá a sensação de plasticidade e pegajosidade quando molhada. A argila que dá essa sensação do solo ficar grudando na sua mão, de ficar pegajoso. Né? Todo mundo que já manuseou, já pegou a argila alguma vez, já sentiu já teve essa sensação pegajosa. Certo? Então são essas 3 partículas, areia, silt e argila. E os solos formados por essas partículas, pela predominância dessas partículas, são o solo arenoso, que possui maior quantidade de areia, são muito permeáveis, há pouco nutriente e são pouco férteis. Por ser muito permeáveis, o solo arenoso ele não consegue reter água nem nutriente. Então, a água penetra muito facilmente no terreno arenoso. Da mesma forma que penetra muito facilmente, a água é escoada também facilmente. Então, o solo não retém nem a água nem os nutrientes. Por isso que é um solo pouco fértil. Tá? Para cultivar no terreno arenoso, você precisa fornecer uma grande quantidade de água através da irrigação, além de suplementar ou fornecer também alguns nutrientes para a plantação. O próximo solo é o solo siltoso, é um solo pouco comum no Brasil, é o solo que predomina o silt, como você pode observar a coloração do silt, através da coloração do silt você observa o solo, né, possui uma coloração semelhante. São considerados solos jovens e é um solo onde a erosão é facilitada. Certo? Então você viu o solo arenoso, solo siltoso e agora você vê o solo argiloso. O solo argiloso é aquele solo que predomina os grãos de argila, tá? Que são os menores grãos, né? São as menores partículas que fazem parte do solo, que compõem o solo. Então, o solo argiloso possui os grãos de argila em maior predominância, possui uma consistência fina, é pouco poroso, então se ele é pouco poroso, a água tem dificuldade em passar pelos grãos de argila e possui logo baixa permeabilidade. Tá? Então o solo argiloso, por ele possuir baixa permeabilidade, ele consegue reter muito bem a água e também os nutrientes.
ok? Você observa a coloração do solo argiloso quando comparado com siltoso e com arenoso. O solo argiloso possui uma coloração mais avermelhada. Por reter muito bem a água, quando você fornece uma grande quantidade para o solo argiloso, ele não consegue absorver toda a água rapidamente, então formam-se poças de lama, poças de água sobre o solo. E quando você não fornece água suficiente, o solo argiloso seca, ele resseca e começa a trincar, ok? Então, solo argiloso mais avermelhado, possui boa permeabilidade. O solo arenoso, ele é muito poroso e possui alta permeabilidade, ok? Outro tipo de solo que a gente pode classificar, né, da classificação solo, é com relação à quantidade de matéria orgânica, né, quantidade de matéria vegetal e animal em decomposição. Nós temos o solo humoso ou orgânico, que é aquele solo que também pode ser chamado de terra preta, que é um solo bastante fértil, ideal para a agricultura. É utilizado principalmente ou particularmente em plantações de horta orgânica, em plantações, em todos os tipos de plantações. É um solo bastante fértil, vamos assim dizer, resumindo. Tá? Você vê então a consistência, a coloração preta, coloração escura do solo orgânico. Essa coloração preta deve-se à matéria orgânica em decomposição. Essa decomposição da matéria orgânica ela é facilitada ou ela é auxiliada pela presença de minhocas no solo. As minhocas vão auxiliar a decomposição da matéria e também vai auxiliar a aeração do solo, né, que é o fornecimento de oxigênio para as plantas e também a fornecimento de nutrientes. Okay? E o outro solo é o solo calcário, que é o contrário do solo orgânico ou solo humoso. É um solo que possui pouco nutriente, possui grande quantidade de partículas rochosas, é um solo seco e é inadequado para cultivo de plantas. O solo calcário ele é presente bastante em terrenos desérticos, em áreas desérticas. Okay? Então, o solo humoso é muito fértil, o solo calcário é pouco fértil porque possui pouco nutriente. Ok? Espero que tenham conseguido acompanhar. Estou à disposição para tirar dúvidas. E eu quero deixar para vocês a recomendação de ler a página 32 do PET e fazer os exercícios. Fazer os exercícios da página 33 e 34. Aqueles que têm o PET impresso podem fazer no PET, tirar a foto e me enviar. Aqueles que não possuem PET impresso, copiem e respondam no caderno.